Salve galera, hoje vou mostrar um dos meus sketchbooks para vocês. Estudos, rabiscos, fanarts e alguns desenhos que quase ninguém viu. Começando por esse desenho que na verdade não foi o primeiro que eu fiz, foi um dos últimos, só que como esse sketchbook também é uma agenda, eu decidi fazer um desenho nessa página aqui também para aproveitar um pouco dele. Aqui já partimos pro primeiro desenho que eu fiz, um desenho para testar, né, a folha, ver como que o grafite se sairia no papel. Peguei referência no Pinterest, mudei só um negocinho aqui. Aí esse estilo de sombreado eu tô curtindo muito fazer. Eu comecei a testar desenhos com lápis de cor, que eu nunca tive familiaridade com isso. Eu não gostei muito, mas eu achei que ficou um resultado legal ainda. Uma tentativa de desenho com caneta. Aqui tentando buscar um estilo diferente. Não aquele realismo que é idêntico, mas algo mais estilizado, que lembra o personagem. Esse desenho aqui eu curti demais fazer. A ideia de fazer um personagem em cima e um embaixo. Esse aqui eu diria que foi um dos melhores que eu fiz. Esse estilo de sombreamento que eu gosto muito de fazer. Aqui um estudo de olho com lápis de cor para testar. Aqui mais um estudo de lápis de cor. Como podem ver, é um desenho simples. Eu ainda prefiro o grafite, mas estou curtindo bastante a ideia de aprender algo diferente. Aqui mais um desenho de lápis de cor, simples, só que o resultado eu já curti bem mais. Aqui o gato de botas. Aqui eu testei misturar o grafite e o lápis de cor na mesma arte. Aqui foi um desafio que eu fiz com a marca Compactor, algo relacionado à volta às aulas. Então desenhei um menininho aqui, destaquei a camisa em amarelo, algumas coisas coloridas e o grafite também, algumas coisas relacionadas à escola aqui. No começo desse sketchbook eu gostei bastante de ir testando e estudando fazer desenhos com lápis de cor, tanto que os desenhos são pequenos. Colocando o grafite de fundo para dar um destaque pro personagem. Tem bastante também como ficou esse efeito dourado aqui. Aqui mais um desafio, que foi você criar um personagem que representasse alguma cor. A cor que eu peguei foi o verde, então eu fiz esse menino meio estiloso assim, meio roqueiro. Aqui começa as fanarts de personagens que eu vim testando também, a mesma ideia de grafite, algum destaque assim de lápis de cor. Aqui eu tava testando algo diferente também, fiz com uma caneta Microline, essa aqui, e aquelas canetas aqui é uma canetinha só que com a ponta bem fininha. Curti bastante, tanto que me levou a fazer outros nesse estilo. Uma fanart do Flash que me pediram para fazer. Fiz bem rápido, esse estilo de desenho rápido eu gosto muito, como falei, é bem mais fácil de você praticar todo dia. Fanart do Super Choque, que eu gostei bastante também. Mais uma fanart da Coraline, acho legal pegar ela para testar algo diferente. Aqui eu já testei com lápis de cor e usei o grafite. Homem-Aranha, essa ideia dele estar de costas assim, olhando para trás, como se estivesse sentindo algo. Aqui foi uma tentativa mais de teste de sombreado nesse papel aqui. Fiz o It, né? Tentei fazer um sombreamento aqui mais suave, os riscos assim bem sem padrão nenhum, só risquei só. Nesse aqui
Seria com marcadores, né? Só que como eu não tinha marcadores, eu usei canetinha mesmo. Aquelas canetinhas escolar pra fazer. Eu curti bastante essa ideia de usar canetinha pra colorir o personagem. Aí eu comecei usando essas técnicas de canetinha. Então fiz mais uma aqui da Gwen, somente canetinha. A line art eu fiz com aquela caneta de ponta fina. Nesse aqui eu usei somente a canetinha preta, né? Tem até vídeo no canal. Acho que o último vídeo que eu postei foi do processo dessa arte aqui. Esse aqui também foi um dos últimos que eu fiz, só que ele tá nessa página aqui, que eu não tinha usado ela. Eu aproveitei pra testar, fazer com canetinha e usar lápis de cor também. O lápis de cor só foi usado aqui no rosto, na parte de dentro. De resto foi feito só com canetinha mesmo. O azul aqui mais escuro, claro, para dar um efeito de luz. Mais uma fanart, né, da Coraline, como eu falei. É um personagem legal para você pegar para testar coisas diferentes. Aqui uma do Demolidor, somente com a canetinha preta, naquele estilo mais mangá também, de quadrinhos. Somente o preto, sem sombreamento. Acho que foi bem legal, muito maneiro. Aqui é algo mais simples, só para testar, né, essa técnica com canetinha também. E mais uma. Aqui mais um que ficou muito maneiro, cara. Acho que é o mais bonito que tem aqui nesse sketchbook. Comecei fazendo o Coringa primeiro, né? Aqui pequenininho. A ideia, eu nem tinha a ideia de fazer o Batman de fundo, mas depois eu vi e falei, nossa, ia ficar muito maneiro se eu colocasse o Batman atrás assim, no mesmo estilo. E esse Batman aqui ficou muito brabo, cara. Aqui era pra ser uma fanart dos personagens de One Piece, só que acabei que eu nem terminei. Só fiz o Sanji mesmo. Sabe, quando você tá fazendo um desenho, vê uma referência muito maneira e já quer fazer, aí você acaba nem lembrando do outro desenho. Então meio que é isso aí. Personagem Invencível, que saiu a nova temporada, tinha saído a nova temporada da série. Aí eu fiz um personagem aqui, o Mark. Só que depois inventei de fazer o Omni-Man aqui, só que eu não curti muito, cara. Não curti muito esse aqui. Se eu tivesse deixado só o Mark aqui, ia ficar bem mais maneiro. Fanart do Conquista também, só que eu já fiz de grafite. Uma das coisas mais legais de olhar o sketchbook é poder enxergar, né, sua evolução. Comparar essas páginas, dá pra ver uma melhora no traço, nas sombras. Aqui eu ia fazer uma arte do Ghostface, só que eu não curti muito, então nem cheguei a terminar. A ideia era fazer com canetinha também, então ficou pela metade mesmo. Claro que nem todo desenho precisa ficar perfeito, muitas vezes os erros são justamente o que fazem a gente evoluir. Aqui mais um estudo com canetinha, né? Aqui usei canetinha em tom pastel, seria essas aqui. Gostei também. Eu estava pensando em pegar e adquirir alguns marcadores também para melhorar nessa técnica e trazer para vocês também alguns vídeos fazendo com canetinha mesmo, alguns personagens que vocês quiserem ou algo do tipo. Nesse aqui eu fiz essa parte escura aqui, esse retângulo atrás dele, para poder destacar melhor o personagem. Não tem sombra nem nada nessas partes aqui. Uma fanart do Michael. Recentemente saiu o filme dele, biografia. Então eu fiz esse desenho. Tá lá no Instagram, o processo. Foi bem legal. Eu fiz só um lápis grafite. Tinha colocado uma enquete no Stories se meus seguidores gostariam que eu fizesse com canetinha ou com lápis grafite mesmo, então botaram lápis grafite. Spider Noir.
Toda com canetinha preta. Aqui comecei uma série de desenho do Scooby-Doo, né? Então fiz uma fanart dele aqui primeiro. Fiz alguns rabiscos em volta para dar aquele aspecto de projeto que tá saindo do papel. E os olhos, o nariz, formato da orelha, a pata, umas setas indicando. Aí eu fiz o salsicha na mesma pegada. Fiz um desenho aqui da máquina de mistério. E aqui uns biscoitos Scooby e um lanchezinho. Coloquei o nome aqui em formato de pichação, meio que derretendo. Velma, uma coisa, ponto de interrogação, livros, o nome aqui, meio riscadinho. Um mapa aqui, um fantasminha, ele pensando em armadilha. Achei com um estilo bem legal essas 7 desenhos, algo bem limpo, os traços bem firmes aqui, dando mais contraste, e um sombreamento bem de leves aqui. Aqui uma arte de um carro, uma Porsche. Quis fazer com canetinha também para ver como ficaria. Achei o resultado mais ou menos. Um desenho simples. Eu vi essa referência e gostei. Para fazer um sketchzinho dela e colocar algumas coisas em colorido mesmo. Que a referência era totalmente colorida. Eu fiz o sapinho artista aqui. Essa aqui eu tava fazendo, só que não tava gostando muito de como tava ficando. Então eu acabei que nem vou terminar. Essa seria a última folha aqui do sketchbook. Ainda tem essa aqui. Dá até pra fazer um desenho aqui ainda, mas seria isso. Já estou com outro sketchbook aqui para começar a fazer novos estudos, novas artes. Vou estar trazendo aqui para vocês também. Espero que tenham gostado e até a próxima.